Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam bem-vindos a mais um Bancada Azulina. Nós voltamos para tirar a zica desse time. Esse podcast começou em 2019, a gente subiu, continuou em 2020, a gente não caiu. E fomos campeões sergipanos semifinalistas do Nordestão. Esse ano a gente inventou de parar e deu-se a desgraça, se acometeu uma tragédia sobre o Confiança, mas nós estamos aqui para resgatar a sorte e a autoestima e o futebol da Associação Desportiva Confiança. E nessa missão aqui comigo, estou em companhia muito ilustre. E vou começar pela uma das primeiras participantes do Bancada, tá desde o Bancada número 11 aqui, Ellen Graça. E aí, Ellen, como é que você está, minha querida? Voltamos ao formato tradicional, domingão à noite, Skype, sem negócio de live, que a gente fazia podcast antes disso virar moda. Como é que você tá, minha querida? E aí, turma, e aí, galera? Fiquei feliz agora em saber que eu tô desde o Bancada 11, viu? Meu Deus, que felicidade você ter lembrado, você ter anotado, não sei. Mas é isso aí, galera, a gente tá aqui, viu, antes do boom do Flow, né? Nós não somos filhos do Flow. Antes de eu saber que o Flow existia, eu já estava aqui. Brincadeira. Estamos aí, né? Passando aperto, passando raiva, passando ódio. Mas é como o Mike disse, a Central da Superstição tem que voltar a funcionar. Que enquanto a gente tava com o nosso podcastzinho bonitinho no formato Skype, dia de domingo, tava tudo indo não tão ruim quanto tá agora, né? Mas é a vida, estamos aí. Vamos discutir aí os rumos do nosso time, né? Nos próximos dias. Valeu, Ellen. Pois é, vamos aí discutir. Eu lembrei porque foi um podcast que a gente falou do 8 de março e eu precisei fazer umas pesquisas recentes e descobrir, mas o homem dessas descobertas é DG, que infelizmente não está com a gente hoje. Mas continuando aqui, eu vou chamar meu amigo Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu querido? Tamo de volta aí para ver se essa zica some finalmente. Fala, Messias, Vitor, Ellen, e eu não me enganei, é Messias mesmo, começar desse jeito, com esse alto astral aí, achando que a gente vai tirar a zica. E aqui fica até uma sugestão, acho que vamos começar aí o podcast, o episódio dessa vez, tocando aquela música, Mestre, eu preciso de um milagre, porque é o milagre que a gente está esperando. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo aí através das mais diversas plataformas. Eu não sei se bota essa do milagre ou Missão Impossível, né? Mas é uma mistura das duas coisas, né? O sentimento é esse, está muito difícil, muita coisa para falar, muita coisa para abordar. Talvez esse seja um dos bancadas mais longos da história. Pois é, hoje vamos aqui dar uma variada na trilha sonora e de fundo aqui desse bancada, e inclusive da trilha da abertura. E fechando a bancada de hoje, nosso amigo Vitor Cardeal, lá do Proletário News, o homem melhor informado sobre o Confiança. Este homem já sabe o nome do novo técnico há pelo menos 2 semanas. Salve, Vitor, como é que você tá, meu querido? Boa noite. Olá, Mike, Ellen e Jones. Mike, tirando Confiança, tá tudo bem, né? Nosso time nessa situação muito delicada. E eu queria saber o nome do técnico, mas não sei não ainda, vamos aguardar aí. Iago França prometeu anunciar ainda na manhã de segunda-feira, mais conhecido também como amanhã ou hoje, dependendo de que dia você estiver escutando esse podcast. Mas ainda não sei não, mas vamos aguardar, tem algumas especulações aí, né? Luizinho Lopes é o nome mais forte, que saiu aí nesse domingo, inclusive Helder Santos publicando. Vamos aguardar, porque esse técnico que vai chegar vai precisar, como o Jones falou aí, fazer realmente um milagre, uma missão quase impossível para tirar esse time do rebaixamento, da zona de rebaixamento. Já são aí 7 pontos de distância para o primeiro time fora da zona, e o Confiança não reage, o Confiança não melhora, não evolui, e as esperanças estão quase indo embora, mas vamos torcer para que a chegada de um novo treinador mudem os rumos do Confiança na temporada. Maravilha. E para evitar que esse bancada fique datado muito, muito rápido, né? Todo podcast de futebol
ele tem como maldição ficar datado muito cedo. Mas hoje então não vamos falar tanto de técnico, vamos tentar entender por que chegamos até essa situação e como sair dela, se há por formas de sair dessa situação. Então, vamos tentar aqui fazer um super divã e tentar falar um pouquinho também de Confiança versus Cruzeiro, Confiança versus Goiás, para a gente arrematar bem esse retorno do Bancada Azulina. O podcast Bancada Azulina você vai encontrar em dragãodearacaju.com.br. Também você vai achar nas principais plataformas de áudio, como Anchor, como Spotify, como Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Então, se inscreve lá na sua plataforma preferida. Se você for um ouvinte antigo, que de repente, do nada, abriu lá seu tocador de música preferido e bingou uma bancada, manda um alô aí, porque a gente voltou e vamos aqui nos esforçar para nunca mais parar com a produção deste que é o meu xodó na produção de conteúdo. Eu produzo muita coisa ao longo desses anos. Mas vamos lá. Começar aqui o nosso divã do Confiança. Ellen, vamos fazer a mesma pergunta para todo mundo, inclusive para mim. Para você, o que você acha que levou Confiança a essa situação quase insolúvel, praticamente insolúvel, de não vermos aí uma perspectiva de escapar do rebaixamento? Mike, eu não sei se foi o excesso de confiança, se liga aí no trocadilho, mas brincadeiras à parte, eu não sei se foi o excesso de confiança de que ano passado a gente até que saiu bem daquela situação, que a gente começou meio mal e tal, depois a gente conseguiu se manter lá em cima, e esse ano vai ser praticamente a mesma coisa, mudou técnico e tal, o Daniel saiu, a gente viu que o problema não era Daniel, chegou o Rodrigo, e a gente viu que o problema não é técnico, a gente tá vendo que o problema é contratação, é técnico, é um conjunto. Eu coloquei no meu Twitter, quem me acompanha no Twitter, eu acho que viu esses dias o meu desabafo, porque nunca mais eu tinha tocado no assunto confiança. Sabe quando a gente termina um namoro e não quer nem olhar pra cara do cara? Né, praticamente a minha situação com confiança é essa. Eu ainda amo, né? Ainda tenho aqui dentro aquele sentimento muito forte, aquele amor, aquela paixão. Lembro dos momentos felizes que passamos juntos, mas eu evito falar para não lembrar que um dia foi bom, entendeu? Aí eu botei no meu Twitter, eu fiz... O futebol do Confiança está jogado às moscas. A gente pode reconhecer a bela reforma que o CT passou. Lindo, tá maravilhoso. A gente foi lá, eu, Mike, Silvinha, Carla, todo mundo. Tá lindo o CT, ele focou muito em outras coisas, e ele, que eu digo, o presidente e o clube inteiro. E eu acho que meio que largou o futebol, não sei se ficou vislumbrado, não sei o que aconteceu, que o futebol meio que, desculpa o termo, ele meio que cagou pro futebol esse ano, entendeu? Uma coisa que ele poderia estar investindo muito bem, que poderia estar... Poxa, a gente conseguiu subir pra Série B na garra, na força, com um time meio... que não era aquele time dos sonhos, aquele Dream Team, não era nada disso, a gente conseguiu um bom desempenho, jogos com bons placares, e de repente fez contratações pífias. Eu não sei explicar assim, o que levou, acho que é um conjunto de fatores. Eu acredito que vocês concordem comigo nessa situação, porque eu acho que ele desviou a atenção que devia ser tomada inicialmente, que é o futebol. Pô, se o Confiança está nessa situação que está hoje, Série B, carregando o nome do estado nas costas, foi por causa do futebol. Não tem outra explicação, entendeu? A gente conseguiu chegar onde está hoje, com a academia velha, com o CT todo antigão e tal, e tipo, eu acho que foi o desvio de atenção. Eu não posso citar, é o técnico, não, são jogadores, é aquele outro lá que contrata os jogadores, que eu não posso citar o nome, que eu acho que eu vou estar sendo, não sei, não tem como você ser objetivo, sabe, nessa questão. Eu acho que é um conjunto, um aglomerado, assim, na minha opinião. Massa. Pois é, o problema desse relacionamento com confiança é que um namorado com a namorada a gente pode arrumar outro, né? Time a gente não troca.
Mas... É aí onde mora o problema mesmo, viu? Opa. A gente tem que estar olhando pra cara dele direto. E passando raiva. É igual filho quando tira nota baixa. Pronto, é melhor fazer essa analogia. Pois é. A gente até se irrita, mas ama demais e acaba perdoando qualquer deslize. Mas vamos lá, Jones Ribeiro, meu amigo. O que você acha? Qual a sua opinião sobre os motivos que fizeram com que a gente chegasse em uma situação tão como se fosse uma empresa seria insolúvel, né? Prestes a entrar na falência. Mas não estou falando em termos de finanças, estou falando em termos de futebol. O que levou a gente a este buraco? Para responder isso, Mike, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá para a Grécia Antiga. Não, brincadeira, não precisa ir na Grécia Antiga, não. Vamos voltar para o final da temporada passada. Não dá para dissociar o que está acontecendo com Confiança com o que aconteceu no final da Série B do ano passado, no meu modo de ver. Porque eu concordo com Carla. Aconteceu uma sucessão de erros dentro de campo, dentro da condição do principal fator de um clube de futebol, que é a execução do jogo dentro das 4 linhas. Para mim, esse foi o maior problema. O Confiança, no final da Série B do ano passado, teve uma queda muito grande de rendimento, enorme, e nós já discutimos naquele momento histórico o que aconteceu, mas, no meu modo de ver, o trabalho muito bom que Daniel Paulista fez aqui no Confiança tinha que ter acabado ali, e não acabou. E aí nós insistimos em fazer festa em cima do cadáver, no meu modo de ver, porque aquele trabalho tinha morrido. O futebol tem um equilíbrio muito fino nas coisas. Quando passa de uma determinada posição, não volta atrás. Quando o tecido se rompe, não dá mais para costurar. A prova disso foi o que aconteceu com o Náutico, que perdeu 5 partidas seguidas, já tirou o Hélio dos Anjos. É muito difícil qualquer trabalho ter continuidade no futebol com 5 derrotas seguidas no futebol brasileiro. Eu não recordo disso ter acontecido recentemente. Quando chega em 5 derrotas, ele se acaba. Então aí nós mantivemos o trabalho de Daniel, ele vence o Náutico, chega no final da Série B, dos últimos 12 jogos ele perdeu 9, venceu 2 e empatou 1. Os 2 que ele venceu dos times, que um caiu e foi o Lanterna, né? O Oeste, e o outro foi o próprio Náutico, que se livrou nas últimas rodadas também, como Confiança, e fez uma campanha ainda pior do que a Confiança no ano passado. Aí a gente se encerra. Daniel renova para esse ano, aquela coisa, é contra, mas o time se livrou do rebaixamento, a diretoria renovou em algum sentido, mas não era momento de renovar, acabou renovando. Ele praticamente desmonta o elenco, e nós não sabemos por que razão. Sabemos que teve jogador que quis ficar e ele não quis, e esse jogador está sem destaque em time da Série B, nessa altura do campeonato. E a gente não sabe o que aconteceu. Aí desfez um time no momento que a gente estava encerrando uma temporada com outra bater na porta. Porque essa intersecção das temporadas foi um momento de pandemia, onde 2020 terminou em 2021. Então era altamente recomendável manter uma base do time com jogadores com destaque, não a base de jogadores que terminaram embaixo. E foi o que acabou acontecendo de 2020, que terminou em 2021, para 2021, propriamente dito. E aí uma sucessão de erros maior ainda nas contratações. Essa vai ser a era conhecida como a era Renan Areias, que foi titular durante tantos jogos durante Confiança, e outros jogadores, Gilberto e tal. Muita gente jogando muito mal, e o time indo de mal a pior. E aí, eliminação com o 4 de julho, que dava para ter demitido Daniel Paulista ali de novo, não teve mudança. Eliminação no Campeonato Sergipano, diante do jogo, um jogo contra o rival, que hoje perdeu pro Itabaiana. E aí só aí o trabalho de Daniel Paulista se encerrou. Depois de Daniel Paulista, vem Rodrigo Santana, uma aposta, um treinador jovem, com boa expectativa, e o trabalho não deu certo. E aí lá pela 9ª rodada, 10ª rodada, ele já deveria ter sido demitido também, porque já não tinha mais clima. Já dava para ver que não ia acontecer. E, de novo, a diretoria perdeu o time para tentar reformular o elenco de novo, ali naquele específico 10 rodadas. Nós defendemos numa live, inclusive, que Zé Carlos tivesse alguma oportunidade, naquele momento, lá pela 9ª, 10ª rodada. Quando o Confiança insistiu, que já foi demitir na 14ª rodada, aí não tinha jeito. O fogo já tinha crescido demais e o bombeiro era pequeno. A mangueira,
usada pelo interino Zé Carlos não era suficiente mais para apagar o fogo do Confiança. E aí nós não dissemos, porque eu não participei de live naquele momento, mas no nosso grupo lá do WhatsApp a gente conversava. Você perdeu o tempo de novo. Errou 2 vezes. Era para ter tirado o Zé Carlos lá pela 10ª rodada, tentava ali algumas rodadas. Se não desse certo, na 14ª já estava com um treinador novo. Não, colocou o Zé Carlos na 10ª rodada e estamos até a 20ª. Fomos até a 20ª insistindo nesse trabalho de Zé Carlos. E agora ninguém quer vir por Confiança, aparentemente. E temos que buscar um outro trabalho. Então foi uma sucessão de erros na montagem do elenco, na escolha dos treinadores, tanto a manutenção do Daniel Paulista ano passado, quanto a manutenção de Rodrigo Santana e depois a insistência de Zé Carlos. Esse foi um dos maiores problemas. Por isso que dá a sensação um pouco do Confiança estar largado. Porque não é possível que tenha tanta insistência no mesmo método. De dar mais tempo. Os 3 acabaram indo mal. Tirava um pouco antes, poxa. Então, realmente dá uma sensação de que está largado. E aí, diante de todo esse cenário que eu construí, essa é a minha perspectiva, no sistema presidencialista que a Confiança adota, o maior culpado é o senhor Iago França. Ele é o responsável por esse péssimo desempenho do Confiança dentro de campo e precisa assumir cotidianamente essa responsabilidade, até para tirar um pouco o peso do elenco. Quanto mais ele aparecer e falar, menos pressão vai ter nos jogadores para eles falarem. Esse é o cenário que eu vejo. Então, foi essa sucessão de erros dentro de campo, escolha de treinador, continuidade de trabalho que já tinham acabado, más contratações. Esse é o grande problema para mim do Confiança, e esses problemas precisam ser imputados ao presidente do clube, Iago França. Valeu, Jones. Pois é, cara, um bom relato, aí um recorte histórico dos últimos meses de como as coisas, enfim, uma sucessão de erros tem acontecido. Vitor, e para você, meu querido, o que é que levou Confiança a esse buraco técnico e que pode se tornar, inclusive, um buraco, já se tornou um buraco financeiro? Afinal de contas, pelo nada da carruagem, o ano que vem nós não teremos sequer cota de TV, da mais baixa possível. Enfim, o que levou a esse buraco ao Confiança? Mike, eu acho que Jones e Ellen já foram muito bem aí. Eu vou pegar um pouquinho da fala de cada um para tentar explicar meu ponto de vista. Acho também que foi aí uma soma de fatores, várias coisas que acabaram resultando nessa situação que a Confiança está vivendo hoje. Acho que todo mundo tem culpa, diretoria, comissão técnica, jogadores, acho que todo mundo tem uma parcela de culpa, principalmente a diretoria e a comissão técnica, né, que são quem toma conta realmente do futebol do Confiança. Acho que esse momento do Confiança começa lá no início da temporada, entre o final da Série B de 2020 até o começo da temporada de 2021, né, que foi onde o Confiança montou o seu elenco para a temporada, e aí teve uma grande reformulação, pouquíssimos jogadores ficaram e tiveram várias contratações, mas já naquele começo tiveram alguns erros que para mim foram graves, e essa má montagem do elenco no começo acabou resultando no início da Série B. Mas voltando lá para o começo, alguns erros que eu separei aqui já para citar. O primeiro, Confiança não contratou um goleiro, né? Jean saiu, e aí ficou só Rafael em uma fase, Careca em nenhum momento mostrou ser capaz de conseguir substituir Rafael à altura, e só trouxe um goleiro agora, quando trouxe Michel Fracaro. Na lateral esquerda, Confiança perdeu aí o Silva e não trouxe substituto para Silva. Confiança apostou em Altemar, que estava voltando de lesão, aí depois ficou improvisando o Everton em alguns jogos e trouxe Nailton meio que no desespero porque não tinha ninguém. Lateral direito, a mesma coisa, perdeu o Thiago Enes, trouxe Rodi Ferreira saiu, mas demorou demais também a trazer Leandro Silva, trouxe Leandro Silva já com tudo rolando, renovou com Kaique Sá, que é um jogador que se machuca demais. Aí o outro problema, na questão do centroavante, Confiança perde Renan Gorni, perde Bruno Paraíba, uma posição que já era carente no ano passado, e aí o Confiança aposta 2 vezes, né? Aposta no Cristiano e Lucas Barcelos, 2 jogadores jovens, que não têm nenhuma experiência ainda, pouquíssima experiência, e o Confiança não investiu nessa posição que já era carente e que é uma posição importante, né? Então, essas foram alguns dos erros, por exemplo, lá no começo do ano. E aí tem o Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o time vai muito mal, e mostra que o elenco era fraco, aquele elenco do começo do ano, ou seja, aí é o primeiro erro, o elenco foi muito mal montado, o elenco foi muito fraco, e aí precisa fazer uma nova reformulação para a Série B. Faz a reformulação, traz Rodrigo Santana, concordo com o Jones quando ele fala que Rodrigo demorou demais a cair, porque o trabalho teve alguns bons momentos, alguns indicativos de que ia
para frente, mas chegou um momento ali depois da 10ª rodada, mais ou menos, e a gente já viu que não ia dar certo, que realmente Rodrigo não teria como continuar, não teria sucesso. E aí outro erro que para mim é crucial, junto com o da montagem do elenco, é a questão da manutenção de Zé Carlos, né? Para mim, e defendi isso na época, eu fico bem confortável para falar isso hoje, porque quando o Rodrigo foi demitido, na época eu falei que achava que deveria trazer um treinador imediatamente. Eu nem daria chance a Zé Carlos. E aí, para mim, é o erro que pode acabar rebaixando confiança, porque quando o Rodrigo sai na 14ª rodada, além de ter ainda algumas rodadas para o fim do primeiro turno, o Confiança estava em uma situação bem mais confortável do que está hoje. Estava, acho que, no máximo 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. Hoje está 7. Então é nesse período, nesses 6 jogos com o Zé Carlos, que o Confiança se afunda na zona de rebaixamento. Hoje está a 7 pontos do primeiro time fora da zona, que é o Londrina, com 20 pontos. Confiança tem 13. Então acho que esses últimos 6 jogos podem ter definido o destino do Confiança, porque se trouxesse um treinador lá na 14ª rodada, quando o Rodrigo saiu, ele encontraria uma situação bem mais confortável, bem mais favorável para conseguir salvar o Confiança. E hoje a situação é muito mais complicada, porque você sai de 2 pontos, não lembro exatamente qual era a pontuação necessária para sair, para 7 pontos do primeiro time fora da zona. Então é uma situação muito complicada, muito delicada, e para mim o conjunto, essa soma de fatores aí, foi o que fez o Confiança estar nessa situação, Mike. Valeu, Vitor. Boa análise, meu caro. Você deu uma passada muito boa sobre justamente isso, a montagem do elenco, já que hoje existe uma discordância normalmente quando a gente começa a especular o perfil do técnico. Quando eu fiz aquele vídeo no meu canal do YouTube falando de possíveis 6 técnicos que estariam livres no mercado, meio que uma parcela muito significativa da torcida fala: o elenco não presta, não há técnico que dê jeito. Ainda que eu concorde com isso, mas eu acho que existe técnico que dê jeito sim. O próprio jogo da queda de Rodrigo na 14ª rodada contra o Botafogo, o Confiança ali foi competitivo contra o Botafogo. O melhor jogador da partida foi o goleiro do Botafogo. Claro que a limitação técnica de alguns dos nossos jogadores propiciou que esse goleiro se consagrasse. A falta de um pouquinho mais de esmero ali poderia ter mudado o caminho do jogo. Mas pelo menos nesse jogo a gente conseguiu atacar o Botafogo. Nós fomos melhores, pressionamos o Botafogo do início até o fim. O gol deles foi um gol muito, talvez, na falta do goleiro, né? Que foi uma das primeiras coisas que você citou. E ali, depois disso, o desempenho com o Zé Carlos, ele conseguiu ser pior que o desempenho com o Rodrigo, que já era muito ruim. Porque Zé Carlos teve esse lampejo, essa coisa maluca que foi o jogo contra o Náutico, do Confiança conseguiu fazer 4 gols, mas os outros 3 jogos de Zé Carlos, Brusque, CSA, 5 jogos no caso, 4 jogos, desculpa. Brusque, CSA, Remo e Cruzeiro, o time era um pavor ofensivamente. É uma coisa assim, conseguiu piorar, até que melhorou defensivamente algumas coisas, mas conseguiu piorar o nível de ofensividade do clube, do time. Enfim, era uma coisa, foi terrível. Então, depois que meus colegas falaram tudo, eu não tenho muito mais o que falar. A única coisa que eu complementaria seria na resposta de Ellen, quando ela fala da diretoria, né, que parece que o presidente abandonou e tal, que também Jones falou sobre isso. Eu creio que essa percepção que o presidente abandonou é porque, eu não sei se é uma questão muito pessoal de Iago ou da própria diretoria, mas a gente tem a impressão, olhando de fora, que Iago centraliza demais as ações. Então, a gente não sabe ali, não vê outros diretores botando a cara para bater. Então, talvez essa coisa de reforma CT, moderniza o clube, contrata outros profissionais para ajudar, que também é fundamental ter essa estrutura, esse conforto para o atleta poder desempenhar seu melhor papel. Mas como Ellen tem a impressão, uma grande parte da torcida tem essa impressão, e eu tenho essa impressão, de que o futebol foi abandonado. E para isso, para alguém poder cuidar dessa modernização administrativa, estrutural e do futebol, talvez uma pessoa seja suficiente. Precisava de mais de diretores ali, inclusive o tão falado diretor de futebol, um departamento de futebol atuante, para que Iago talvez focasse realmente nessa área administrativa. Ele é político, ele é vice-prefeito de Carmópolis, ele é empresário, então talvez ele já tenha muito dessa experiência
de gerenciar ali essas coisas mundanas, vamos dizer assim, uma nova academia, uma piscina que está precisando de um tratamento, uma sala nova da fisioterapia e um profissional dedicado, não só um profissional, alguns profissionais dedicados a, junto com a comissão técnica, levar essa parte do futebol a cabo, acompanhar os treinamentos, as viagens, monitorar o mercado, ter pelo menos o nome de 5, 6, 7 técnicos na manga, para quando cai Rodrigo Santana, já de imediato poder dar uma oportunidade para um outro técnico, ainda que deixa Zé Carlos por 2 jogos para ver o que acontece, mas depois do jogo contra o Brusque, ou talvez depois do jogo contra o CSA, já era para esse técnico estar chegando em Aracaju. O desempenho do time ali foi muito aquém do que se esperava. Então, a minha visão, acho que é um apanhado de tudo isso. Concordo muito com o que vocês falaram sobre a crise do confiança. Acho que, como o Jones bem citou, né, não existe só um culpado. O elenco tem culpa, as comissões técnicas que passaram têm culpa, a diretoria tem culpa. Só quem não tem culpa somos nós, torcedores. Esse a gente só apanha no meio dessa brincadeira toda. Vocês querem comentar ainda alguma coisa sobre as respostas? Sim, Mike, em cima do que você disse, acho que uma coisa que você falou é verdade. A diretoria do Confiança, o clube, o Confiança, ficou mal acostumado com a experiência da Série B 2020. O Confiança sobe de um ano para o outro, 2019 para 2020. E qual foi o planejamento do Confiança em 2020? Foi montar uma estrutura física bacana para o time suportar uma Série B. Isso foi ótimo. E isso foi entregue. Minimamente, Confiança hoje tem uma boa estrutura de trabalho. Os próprios profissionais reconhecem isso. Faltou para 2021 dar um outro passo. Dizer, olha, nessa ideia de planejamento, o que é que está faltando mais para o Confiança ser um clube de Série B? Aí eu digo 2 coisas. A diretoria faltou se cercar por pessoas, e aí independente do nome que você dê, do cargo, enfim, cercar de pessoas que conheçam bons jogadores com perfil para a Série B. Isso não tem na diretoria do Confiança hoje. Eu não sei se a análise de desempenho, um dado objetivo, qual é o papel que tem nas contratações do Confiança, eu não sei. Mas eu também não sei se a análise de desempenho objetivamente resolve esse tipo de coisa. Tem que ter o olho, tem que ter o fino, o humano, o subjetivo, de olhar que esse cara vai bem. É quem está assistindo o jogo e vê como ele se porta quando não está com a bola. Não só os dados objetivos, os scouts. Não é apenas isso que define um bom jogador. Então faltou a diretoria se cercar de pessoas assim, e por não ter pessoas assim, que conheçam jogadores de Série B, tanto já consagrados na Série B, consagrados eu digo que com experiência, quanto jogadores boas apostas, como foi Silva, por exemplo, o ano passado, tanto faltou isso, aí como faltou isso, acabou deixando muito nas mãos dos treinadores. E aí, Daniel Paulista, que fez boas escolhas em 2019 na reformulação, que fez boas escolhas em 2020 na montagem do elenco, acabou errando em 2021. Isso é natural, é de ser humano. Às vezes acerta, às vezes erra. E aí veio o Rodrigo e fez, no meu modo de ver, escolhas ainda piores. Vitor Salinas, Gustavo Ramos, João Paulo melhorou muito, aí a gente tem que reconhecer, né? Melhorou bastante, não foi só por conta dos gols, melhorou bastante o desempenho dele, mas escolhas sofríveis, a gente não vai nem voltar para não dar azar mais do que a gente está tendo. E aí vou mais além. O Iago fala sempre na questão de falta de recursos. Faltou também se cercar de pessoas com experiência no negócio de futebol para abrir algumas portas. Eu acho que tem portas a se abrir, não é possível. Não existem portas a se abrir para um clube como Confiança. Então também faltou isso, se cercar de pessoas que trabalhassem, conduzissem o negócio Confiança a melhores parcerias, a melhores patrocínios. Mike, sobre aquela sua fala também, então, eu discordo do que a galera fala que a diretoria abandonou Confiança, abandonou o futebol. Eu acho que não foi isso que aconteceu. Eu acho que aconteceu foi que realmente foi mal gerido. Os caras erraram, tiveram escolhas equivocadas, erraram mesmo, não tiveram um bom ano. Como a gente falou aí nas falas anteriores, foram vários erros que aí fizeram Confiança chegar nessa situação. E eu acho que o que pode ter acontecido também é uma questão de excesso de confiança. Aquela coisa, 2019 deu tudo certo, 2020 deu tudo certo, estamos bem, então vamos manter tudo igualzinho que vai dar certo de novo em 2021. E não foi isso que aconteceu. Então acho que a diretoria não abandonou, a diretoria está trabalhando agora.
estão tomando decisões ruins, decisões equivocadas, não tiveram um bom ano. E eu acho que teve essa questão aí do excesso de confiança, de achar que estava tudo bem e que era só continuar, seguir o barco que daria tudo certo de novo. Só fazendo uma observação assim sobre o que Vitor falou, já era uma coisa anunciada, né? Porque essa é a Série B, a maior Série B de todos os tempos. Pô, a gente tá disputando com times que praticamente não apareceram por aqui, ou se já apareceram foram foi assim, esporadicamente. E, Vitor, quando a gente fala que a impressão que dá é que a diretoria abandonou o futebol, é justamente baseado nisso, de que do excesso de confiança, foi como eu comecei falando, ficou muito apegado ao que aconteceu em 2019, 2020 e tal, e achou que ia dar certo. É justamente nessa parte que a gente se apega a esse pensamento de que o presidente, o clube abandonou o futebol, porque estava anunciado, bicho, que era a maior Série B, né? A maior Série B, a mais difícil de todos os tempos. Todos os canais, os portais divulgaram isso. A Série B de 2021 vai vir com tudo. É Botafogo, é Vasco, é Cruzeiro. Que tudo bem que o Cruzeiro não tá essas coisas todas, o Vasco também não. Mas são times de expressão nacional e tal, e que o Confiança tinha que ter se preparado melhor. E reforçando o que já foi dito também, eu acredito muito nessa ideia de que a contratação de pessoal, além do futebol, para melhorar o futebol, se é que deu para vocês entenderem. Mas eu acredito, Vitor, que é justamente isso, não é porque a gente está dizendo, Iago abandonou, mas o que está parecendo um abandono para a gente é justamente esse, ele não se preparou para uma Série B que veio, como dizem por aí, pedrada, entendeu? Vitor, me permita, tem uma coisa. Eu acho que você tá certo no que você disse. E acho que ela não tá certa, por incrível que pareça. Eu não acho que Iago abandonou Confiança. Mas eu acho que parece que Iago abandonou Confiança. E isso faz diferença. Tem um ditado, bem antigo, romano, machista, misógino, mas é só para transmitir a ideia. A mulher do César não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta. E a opinião pública conta muito no futebol, principalmente no fator pressão. A panela do Confiança começou a pegar pressão na temporada muito cedo e só foi subindo a temperatura. Chegou no momento que já estamos a 18 jogos de acabar a Série B e está insustentável. Uma pressão enorme. E isso aconteceu também, em parte, porque Iago não apareceu nos momentos cruciais. E depois apareceu de novo quando não deveria, porque ele ficou muito calado. Quando ganhou do Náutico, ele apareceu, entendeu? E aí depois ele some de novo. A torcida, com razão, pega no pé. Então, é essa questão. Eu não acho que Iago tenha abandonado Confiança, mas acho que tem aparência de abandono. E isso também faz diferença. Jones, eu concordo, entendo. Acho que realmente tem essa impressão, até porque eu volto na fala de Mike anteriormente, ele falando que Iago centraliza demais a questão da administração do Confiança. Eu acho que isso é verdade e acho que isso faz diferença. Você não vê, por exemplo, um Aurélio dando entrevista, um Rafael Brito dando entrevista, o próprio Glenson fala muito pouco, Hernando, que é o diretor de futebol, fala cada vez menos. Então acho que realmente Iago ele centraliza demais as coisas e acho que falta um pouco dessa questão da aproximação dos outros diretores, né, das outras pessoas da diretoria, para vir dar uma declaração sobre técnico, sobre contratação técnica, é sempre Iago, e acho que isso acaba sendo prejudicial, porque às vezes eu acho que ele não aguenta a pressão, às vezes ele toma um pouco de susto com o que está acontecendo, e falta, talvez, Hernando, que está falando cada vez menos, como eu falei, Glenson aparecer um pouco mais, Aurélio aparecer um pouco mais, para também segurar essa bronca nesses momentos mais complicados. Eu também sou dessa linha, Vitor, acho que é bem por aí, acho que precisa que mais pessoas apareçam, deem a cara, pra gente... e não sabe internamente se essa decisão é tomada com várias cabeças. Glenison uma vez me falou que sim. Ele, não sei se ele falou diretamente a mim ou se foi na hora do Dragão que eu participei com ele. Você estava também. Mas é difícil acreditar quando a única pessoa que aparece é Iago. Então,
Até essa falta de respostas que às vezes a torcida pede, não, o time perde, o time é goleado e a diretoria não se manifesta. Que é isso? Porque também é muito desgastante para a gente, para o próprio Iago, se só ele ficar o tempo todo. Então, até porque a gente acaba pensando, é Iago que faz tudo, ninguém faz outra coisa, não existe funções delegadas nesse clube, então é bem por aí mesmo. Mas eu creio que a gente conseguiu fazer uma boa abordagem, um bom panorama dos erros que aconteceram. E só uma coisa, só para ressaltar da diretoria, principalmente para quem me acompanha, meus perfis na rede social, meu canal do YouTube, lá o Dragão de Aracaju, falar que assim, eu sempre fui apoiador dessa diretoria, dentro da minha perspectiva. Eu sou um sócio, torcedor, estou até inadimplente, preciso resolver isso. Nunca participei da vida política do clube, nem pretendo, mas sempre achei que a diretoria teve muito mais acertos do que erro ao longo desses anos que esse grupo está aí, desde, 2013, vamos dizer assim, levando em conta que o Luiz Roberto faz parte desse grupo. Então, no momento, acho que eles ainda têm algum crédito para tirar a gente dessa situação. Eles têm algum crédito ainda, erraram tudo que tentaram. Nos anos anteriores eles acertaram mais do que erraram, esse ano eles praticamente não acertaram nada. Talvez não acertaram nada, porque até essa modernização estrutural eu estou botando na conta de 2020, porque estava tudo lá engatilhado já, eles só fizeram inaugurar. Então, eles não tiveram trabalho de pensar no que fazer, os recursos, a obra, ainda teve a pandemia, enfim. Todo o esforço mental foi feito no ano passado, esse ano era mais suave, esse ano, inclusive, era aquilo que Jones falou, né? Esse ano, com tudo pronto, era vamos cercar aqui dos melhores profissionais para que, com esse carro construído, com o motor funcionando, eles possam conduzi-lo da melhor forma possível, ao passo que eu volto a focar no que fez com que toda essa estrutura fosse possível. O futebol. Essa estrutura não foi possível, o sócio torcedor bombou, temos 50 mil sócios e gerou essa renda por Confiança. Nem porque um azulino ganhou na loteria e deu do outro da grana por Confiança. Isso só aconteceu porque o time subiu para a Série B e conseguiu cotas melhores, conseguiu patrocínios melhores, e então gerou mais renda para o clube. Então a gente precisaria desse foco. Então, fazendo esse adendo, para ninguém depois vir apontar dedos, eu já me aponto os dedos para mim mesmo, e levando em conta que essa gestão ainda tem um ano, vamos agora pensar no futuro um pouquinho, né? No futuro imediato e no futuro de longo prazo. Ellen, ainda tem esperança que dê para salvar esse ano? Ou a ideia já é pensar no ano que vem, porque nada é tão ruim que não possa ser piorado? Mike, quando o assunto é confiança, acho que você me conhece muito bem. Quando eu quero falar, eu falo mesmo. Mas você nunca me viu desanimada, né? De chegar e falar, não, Mike, nos bancadas que a gente já gravou, bancada do acesso, bancada que a gente começou, Confiança estava na Série C ainda. E você nunca me viu falando assim, não dá, né? Você nunca me viu dizendo assim, não vai dar. Eu sempre falo, eu tenho fé que a gente vai conseguir, eu vou fazer, eu ainda brincava no negócio de central de dispersão, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas mais uma coisa que eu coloquei no meu Twitter também foi isso, eu falei, eu não vou nem me dar o trabalho de fazer promessa, bicho, eu não vou nem me dar o trabalho, sinceramente, eu tô achando que 2021 fizeram uma macumba forte por Confiança, porque, bicho, tá osso. Eu não vejo, assim, eu sei que vocês estão acompanhando mais de perto, eu não estou tendo tanto tempo assim, até por conta dos horários dos jogos e tal. Eu juro que eu acompanho pelo Dragão de Aracaju no Twitter e no grupo lá do Bancada, que eu dou uma olhada ali e tal. Não tanto quanto eu era, a assiduidade não é a mesma de 2019 e 2020, né? Em 2020 nem tanto, 2019 mais, vocês lembram que eu era bem ativa. Mas eu sei que vocês acompanham mais que eu. Jones, acho que falou, mas dá pra dar um jeito. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, não vejo. É a primeira vez em 5 anos, assim, que eu tô acompanhando a Ferro e Fogo, né? Que eu tô ali em cima mesmo do Confiança.
E lá em 2016, que a gente lutou para não cair, que a gente comemorou permanência, no fundo eu sabia que a gente ia ficar na Série C, entendeu? Só que esse ano eu não tô vendo saída, velho, assim, sinceramente. Pode ser que tenha, matematicamente falando eu não sei também, porque eu me perco toda nessas contas, então eu nem prefiro me basear no que vocês me falam, acredito muito nos meus amigos. Obrigada, Senhor, por ter amigos inteligentes. Mas eu, sinceramente, esse ano eu não sei. Eu não tô otimista. Eu não tô otimista. Diante do futebol que o Confiança vem apresentando, não tem otimismo da minha parte, não. Eu espero estar enganado, né? Beleza, Ellen. E essa reta final, então, como conduzir? Dentro dessa perspectiva não otimista. Pensa para o ano que vem, enfim, ou então vai do jeito que dá e pensa para o ano que vem ao final da Série B. Como você enxerga as possibilidades? Mike, eu acho que tem que pensar em alguma coisa para esse ano ainda, né? A gente tem que pensar no presente para também não sair tão feio, né? Ano que vem, caso a gente caia. No fundo, eu não quero, velho. Acho que nenhum torcedor quer, na verdade, né? Que caia. Mas eu acho que tem que pensar esse ano ainda, velho. Trazer curando aí, sacanagem. Um técnico aí muito bom. Um treinador muito bom, com uma visão, assim, como foi citado aqui, de Série B, que saiba exatamente o lugar que a gente tá, as condições que a gente tem, as peças que a gente tem, o que tem disponível pra gente. Eu acho que esse ano ainda não sei lá, pode ser que por uma bênção divina, né, que Deus mande aí chuva de bênçãos ali no Sabino. Eu acredito que dá para pensar em alguma coisa ainda para esse ano, não abandonar nada, não abandone o barco agora não, já sofremos tanto até aqui, vamos ver se até o final a gente consegue se apegar na fé e fazer algumas mudanças internas mesmo ali, como já foi citado, que alguém que deu uma atenção maior pro futebol, porque realmente, como vocês disseram, parece que é só Iago que resolve tudo, né? É aquele dono de empresa que é o contador, que é o recepcionista, que é o telefonista, o tesoureiro, é tudo. Parece que é ele, né? E se tivesse alguém assim mais focado, ou então pode ser até que tenha alguém focado, mas que tenha uma visão mais generalista, sei lá, ou então um pezinho mais no chão, né? Pra saber onde é que a gente tá, onde é que a gente tá pisando. Eu sei que ninguém aqui queria subir pra Série A, que não era um plano, mas pelo menos, né, velho, se manter ali na Série B, eu acho que era um dos objetivos, era obrigação. Não tinha necessidade de estar passando por isso. O Confiança é um time que tem estrutura, velho, só falta organizar, tem que organizar. Eu acredito que para esse ano ainda dê para trabalhar em cima de algumas coisas. Se não for para não cair, mas que pelo menos que caia não tão feio como tá, sabe? Se é que deu para entender. Deu para entender sim, Ellen. Cair com dignidade. Jones Ribeiro, meu velho. E aí? A vaca deitou, como diria lá o narrador do basquete. Ainda há esperança, como dizem os gaúchos lá, não tá morto quem peleia. Sim, Mike, tem que acreditar. Eu ainda acredito. É claro que a cada rodada o sentimento reduz. E quando o Confiança está de um jeito que é assim, o ruim mesmo é só quando chega o jogo, né? Porque nós estamos aqui nesse estado de tristeza, aí chega segunda, tristeza, terça, quarta, na quarta-feira de noite a gente já está começando a acreditar. Não, acho que vai ganhar, estou sentindo uma coisa diferente, né? Porque é aquela coisa que eu sempre digo, não tem um bicho com a cara mais safada no mundo do que torcedor. Essa é a essência do torcedor, ter a cara safada. Mas sendo bem racional, ano passado, o time que fez 40 pontos não caiu. Ano passado, de temporada passada, na verdade. Ninguém fez 40. Mas se tivesse feito 40, não tinha caído. O primeiro que caiu, se eu não me engano, o 17º, salvo engano, foi o Figueirense, fez 39. Então, se alguém tivesse feito 40 pontos, não teria caído para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pode ser que o cenário seja parecido. Confiança hoje, no meu modo de ver, ele luta contra o rebaixamento. Brasil, Confiança, Vitória, Londrina e Vila Nova. Esses 5 times. Para mim, desses 5 times, 4 serão rebaixados. Então a gente tem que ser melhor do que esses 4. O Brasil acho que está muito no nível. Londrina também eu vejo muito no nível. E eu vejo também muito no nível Vitória e um pouquinho melhor o Vila Nova.
tem algum tipo de organização, você vê nos jogos, tem resistido. Apesar do Vitória ter melhorado agora recentemente. Mas o Vitória tem a questão do salário, a gente sabe como é que se interfere. Muito salário atrasado o tempo todo, muito problema, e isso é uma espiral negativa muito grande. Sendo bem racional, se o Confiança vencer 9 dos 18 jogos, o Confiança vai fazer 40 pontos. Ele faz 27 com 13,40. Pode ser que se livre. Os outros times, tirando o Brasil, que a situação é idêntica, em vez de vencer 9, eles têm que vencer 7 de 18. Na situação que esses outros times estão, é fácil vencer 7 de 18? Eu acho que não. A do Confiança, então, ela é um pouquinho mais difícil do que Vitória, Londrina e Vila Nova, nesse momento. Então não é para desistir. De longe não é para desistir mesmo, é difícil, mas nós temos que o nosso campeonato agora é ser melhor do que esses 4 que eu citei: Brasil, Vitória, Londrina e Vila Nova. Essa sequência agora é muito importante, muito importante. A primeira de 2 jogos em casa, se você consegue pelo menos fazer 4 pontos, depois você vai jogar com moral fora de casa contra o Brasil de Pelotas, que pode não pontuar nas próximas 2 rodadas, e aí o campeonato já muda, é uma perspectiva diferente. Mas aí o que fazer? Não dá para fazer loucura, não dá para gastar muito, principalmente com o orçamento que a gente tem agora, que não deve ser grande, e pelo fato de ano que vem não ter nada no início do ano. Não tem absolutamente nada. Hoje, no cenário de hoje, pode ser que tenha a Copa do Nordeste, e aí a gente vai ter que avaliar no momento certo a Copa do Nordeste. Mas sem a Copa do Nordeste, sem a Copa do Brasil, é nada. Então, o Confiança precisa de tentativas conservadoras nesse momento. Então, o que é conservador para mim nesse momento? É contratar o técnico que der, dentre as opções, dentre as boas opções. Fala-se muito hoje em Luizinho Lopes e Roberto Fernandes. Eu acho 2 boas opções, sinceramente acho 2 boas opções, com características diferentes. Roberto talvez seja aquele que chegue e dê algum resultado logo, que é o perfil dele. O Luizinho Lopes é aquele que chega 2, 3 rodadas cambaleia, mas depois dá uma engrenada, dá uma melhorada. Sabemos que ele também sabe montar time. E aí esse perfil também tem que se transportar para a contratação de jogadores, que ainda tem possibilidade. Ainda dá para dispensar uma outra peça, abrir espaço no elenco, no orçamento, como já fiz algumas vezes. E aí é buscar jogadores de Série C e de Série D que estejam bem em atividade, que vai acabar agora a primeira fase da Série C e Série D, garimpando acha jogador e traz para cá para tentar fazer alguma coisa diferente. Porque nesse momento, Mike, Ellen, Vitor e todo mundo que nos ouve, o problema do Confiança não é experiência. Jogadores experientes nós temos. Nós temos o Berola, temos o Brocador, temos o Fracaro, que tem carreira internacional, vários jogadores aí com acessos. João Paulo tem vários acessos, né? Temos ainda alguma juventude ali e tal, no elenco, temos o Madison. Tá. O que falta no Confiança realmente é peças que deem certo em algumas posições cruciais. Na lateral direita, mais um volante ali com saída de bola, um segundo volante com a saída de bola boa e com boa marcação. Um jogador mais de lado ali, de velocidade, que até agora não apareceu, esse bom jogador de velocidade em boa fase não apareceu. Então é isso, e tentar. Não dá para, faltando 18 rodadas, basta dizer o seguinte: era como se estivesse começando a Série C agora, o Confiança tivesse que fazer na Série C para não cair 25 pontos, que é mais ou menos isso, e disser, estamos rebaixados. Eu sei que o prognóstico é ruim, eu sei que a fase é horrível, mas a diretoria, nesse ponto, tem que manter a calma e não trabalhar com rebaixamento. E não trabalhar também como se fosse ficar. Por isso que é uma saída conservadora. É contratar entre as opções o técnico que der sem gastar muito e jogadores também, os que derem sem gastar muito, tentando acertar o máximo na reformulação do elenco. Valeu, Jones. Eita, que Jones começa a me dar esperança. A esperança é um bichinho complicado. Mas vamos lá. Vitor Cardeal, e aí, meu jovem? Reta final da Série B, quer dizer, reta final não, né? Metade da Série B ainda pela frente. O que fazer? Dá para acreditar ainda ou é lamber as feridas e pensar no ano que vem? Mike, eu continuo acreditando. Acho que no futebol a gente já viu coisas impossíveis acontecer, né? Coisas que ninguém imaginava, times reverterem situações como essa. Acho que a gente tem que seguir acreditando sim. O próprio Confiança, inclusive, já reverteu situações aí parecidas, né? Já
saiu do nada, ressurgiu das cinzas e conseguiu atingir os seus objetivos. Então acho que a gente tem que seguir acreditando, ainda dá para se salvar, a situação é muito complicada, são em 7 pontos de distância para o primeiro fora da zona, e acho que esses 2 próximos jogos aí serão cruciais, né? 3 próximos jogos mais ou menos, porque a distância para a zona de rebaixamento só aumenta, e ela ainda está em uma diferença ali de 7 pontos que ainda dá para recuperar, ainda dá para sair. Agora, se aumentar ainda mais nesses próximos jogos, aí realmente acho que a vaca vai pro brejo, acho que realmente não vai ter jeito. Então acho que esses próximos jogos aí são importantes demais, e o Confiança tem que levar como se fossem aí 2 finais, vou colocar, contra o Goiás e contra o CRB, por serem 2 jogos em casa e 2 jogos contra adversários que estão brigando para subir, né? Acho que tem que continuar apostando na permanência, deixa para planejar o próximo ano, depois que realmente souber se vai cair ou se vai ficar. Acho que concordo aí com o Jones, tem que trazer aí uma solução meio que caseira mesmo, um treinador que até mesmo já conhece o clube, como o Luizinho, o Roberto Fernandes, pelo que a gente está sabendo aí, deve ficar entre um dos 2, mais provavelmente o Luizinho. Inclusive, o Luizinho foi auxiliar de Roberto Fernandes, né? O Luizinho veio através de Roberto Fernandes por Confiança na primeira vez. É um treinador jovem, mas que já tem muitos trabalhos aí, inclusive no próprio Confiança. É mais uma aposta, assim como Roberto Fernandes, e qualquer outro treinador que viesse agora seria uma aposta também. Mas um cara que pode dar certo, ainda preferi o Roberto Fernandes, mas também acredito que o Luizinho pode dar jeito nesse time. E é isso, continuar apostando na permanência, fazer o que for preciso para tentar permanecer. A Confiança tem que fazer tudo para permanecer, não pode entregar os pontos, não pode largar o campeonato, tem que seguir acreditando, e a torcida também fazendo seu papel, né? Acreditando, tentando apoiar os jogadores, fazer alguma coisa diferente para fazer o time sair dessa situação, Mike. Opa, valeu, Vitor. Estamos com gente nova aqui na bancada, acabou de chegar. Vinícius Ribeiro, fala Vini, boa noite, meu querido. Estamos falando aqui sobre a situação atual nessa metade de Série B que ainda falta, né? Se larga a mão ou se ainda acredita. Manda seu boa noite, eu vou dar minha opinião e depois você, para deixar entrando com o mundo andando, você dá a sua. Boa noite, Mike, boa noite a todos os companheiros aí da bancada, ao torcedor azulino que está sofrendo nesse momento, está nos ouvindo em busca de ter alguma esperança. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Na verdade, Mike, é aquele negócio, eu largo de mão acreditando. Por fora é aquela capa de não, a gente já caiu, a gente não tem que se esforçar mais tanto, agora é planejar o 2022, mas por dentro é aquele negócio, porra, Dragão, dá uma luz aí no fim do túnel. Luizinho, pelo amor de Deus, dá aquela sequência que você deu no início lá da Série C de 2018, né? Se é que é Luizinho que vai vir. Mas é isso, por fora a gente tem que esbanjar a racionalidade, mas por dentro o coração pulsa muito mais forte, e aí a gente perde um pouco da racionalidade e busca mais o sentimento. É isso. Ah, maravilha, meu querido. Bem, minha visão sobre isso é bem próxima com a Nielen. Eu também estou no coro aí dos pessimistas. Não acho que assim, tem que largar a Série B, abandonar, como sei lá, acho que o ABC, quando caiu da Série B, fez isso, botou o Sub-20 e tocou. Acho que não deve ser isso. Acho que depois de tantos anos longe da Série B, uma Série B que coroa todo o crescimento de Confiança, que veio em 2014, mas que se a gente voltar um pouquinho no tempo, começou lá em 2001, enfim, então eu sou da teoria então que a gente deve buscar terminar com dignidade. A gente não dá para largar, a permanência está cada vez mais difícil, o bloco de baixo, como o Jones bem falou, de 5 clubes, só se livrando um, tá bem complicado. Tudo bem, pode ser que algum desses clubes, algum clube que está lá em cima possa querer voltar para cá, uma sequência aí, igual o Náutico está tendo de 5 derrotas, já faz com que isso aconteça. Mas, então, a minha visão é essa. Tenta buscar uma dignidade. Se, de repente, essa busca pela dignidade fazer uns 30, 35 pontos, mas, de repente, a gente bateu esses 35 pontos e ainda faltam 4 jogos, ainda tem 12 pontos para disputar. Aí vamos para cima. Aí, tentar tirar gás de onde não está, prometer premiação, acho que não vai dar mais para contratar numa reta finalíssima, mas eu penso que poderíamos pensar nos 2 mundos.
nos dois mundos, tentar terminar com o mínimo de dignidade possível, mas caso de tentar buscar essa permanência. E para o ano que vem, eu acho que a gente já deve começar, se não fazer o planejamento escritinho, mas pelo menos acho que algumas coisas já deveriam ter. Acho que junto com esse novo técnico, deveria já desembarcar um novo diretor de futebol remunerado. Diante dessa situação, não pode ser ninguém conhecido nacionalmente, tem que ser um cara que esteja realmente começando, esteja transitando aqui por clubes menores, de Série C, Série D, tenha feito algum trabalho de destaque. Essa coisa de envolver mais membros da diretoria deve também ser começada agora. Enfim, acho que algumas coisas do agora, que a gente vai precisar, independente de estarmos na Série B ou na Série C, elas já podem ser implementadas o quanto antes. É mais ou menos essa coisa híbrida que eu penso que a gente deveria focar a partir de agora. Turma, Ellen ainda está entre nós? Oi, tô. Pronto, se despeça que eu sei que você está com 3% de bateria. Você errou, não, 3 mesmo, acertou. Então, minha gente, quero dizer que foi uma alegria muito grande participar da bancada. Mesmo o time não estando nas melhores situações, né? Como a gente já sabe, eu acho que eu não preciso nem repetir porque dói. Mas é sempre bom estar com vocês, ouvir a opinião de vocês, que eu sou fã de vocês, vocês sabem disso, que eu não canso de falar isso sempre, que para mim são meus companheiros de bancada, deveriam estar na televisão, assim, nacionalmente conhecidos, porque vocês são, com o perdão da palavra, vocês são foda. Então é muito bom. Apesar de que Vitor tá na televisão, né, brother? Então, já tá aí, né? A galera, porra, a bancada é o fluxo. Eu tô bem adolescente. Então, é muito bom participar, poder discutir nossas ideias, poder expor as ideias e tal. Vinícius, eu não estou saindo porque você chegou, tá, meu querido? Você sabe que eu tenho sérios problemas com a bateria. E eu tava na rua, não deixei o celular carregar, queria continuar até o final, quero dizer que estou muito feliz em ter participado e mesmo na pegada pessimista, né, Mike, que a gente tá, eu ainda tenho, né, 1% de fé, né, a gente tem ainda aí e vou me apegar a ele. Aí, assim, enquanto houver 1% de fé, a gente se apega nela aí, né. E boa noite a todo mundo, quer dizer, como diz Carla, né, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que vocês estejam ouvindo. E vamos orar, se apegar às orações, porque o nosso time não pode estar passando por essa situação, não. Mas vamos continuar com bancada raiz, viu, Mike? É uma exigência do Central das Superstições. Você vai ver que essa semana as coisas vão melhorar. Você vai ver. Vamos esquecer esse negócio de live. Vamos continuar com bancada raiz. Então, galera, boa noite. Quer dizer, boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa semana aí e bons jogos pra gente, viu? Beijos. Valeu, Ellen. Se ganhar quinta, a gente já, todo mundo aqui convocado a domingão à noite, voltar com bancada raiz. Mas... vou deixar até Enzo na casa de minha mãe, viu? Se ganhar quinta-feira, Enzo já vai ficar na casa da minha mãe, que é domingo, que domingo a gente vai ter que gravar com essa mesma galera aqui, viu? Porque o negócio tá dando certo. Tchau, gente. Beijo. Boa noite pra todo mundo. Beijo, Ellen. Tchau. Vitor, Jones e Vini, algo mais a comentar sobre esperança, desesperança e dignidade? Eu só queria dizer, completar o que Ellen disse. Enquanto houver 1% de chance, eu tenho 95% de fé. Assinado Mário Bezerra. E 4% de ódio. Mas, assim, vamos lá. Agora vamos rapidamente para a gente encerrar. A gente já passou aqui, né, pelo passado, pelo futuro. Agora vamos falar do presente. Jogo contra o Goiás, time dos G4. Vou começar com o Vini. Chegou por último, falou menos. Vini, olhando os últimos jogos do Confiança, a postura muito defensiva, atraindo demais o time. A gente vai enfrentar um time com talvez o maior poder de fogo da Série B. Enfim, os caras não bastava ter Bruno Mezenga e Aleph Manga, e ainda levaram o Nico Paysandu. Como fazer então
para tentar reverter a situação e vencer o Goiás em casa. Afinal, jogando no Batista, a gente tem que se impor, seja com quem quer que seja. O que você faria se fosse Zé Carlos, ou Luizinho, ou Roberto Fernandes, ou um quarto nome aí que ninguém sabe quem é? Primeira coisa seria se trancar no banheiro e chorar, mas como essa opção não vai dar resolutividade, eu acho que é importante Confiança balancear bem, porque é o seguinte, se a gente chama demais o Goiás para o nosso campo defensivo, como a gente tem usado como estratégia, baixar as nossas linhas, vai ser muito perigoso, né? Primeiro que o Goiás tem um exímio chutador de qualquer parte do campo, que é Aleph Manga, ele pega de uma área e faz gol na outra, né? Então é um jogador diferenciado que pode quebrar qualquer esquema defensivo, né, com uma brecha que ele consiga. Então tem que encontrar um equilíbrio, né? Aí eu acho que Vila tem que voltar para o time, que Vila é aquele jogador que marca, pega muito, mas que tem velocidade e qualidade para sair, para abrir o jogo, né, para dar opção. Eu acho que a gente precisa de Vila no meio campo. Eu entraria com o meio com Madison, Vila e Gemerson. E que quem quer que seja o treinador, que seja Luizinho Lopes, que seja Luizinho Lopes, ou até mesmo o Luizinho Lopes, que ele não cometa o erro que Zé Carlos cometeu, vem cometendo, que ele sacrifica Gemerson no primeiro tempo, Gemerson fica preso, tendo que marcar o tempo todo, chega o segundo tempo, quando é para o time sair, ele tira Gemerson, que é um cara que tem a qualidade do passe, né, para encontrar alguma jogada diferente, e aí ele tira Gemerson e o Confiança fica totalmente sem criatividade ali, né? Eu entraria com o Ítalo na ponta esquerda. Ítalo não vem bem nos últimos tempos, apesar de ter entrado bem no último jogo contra o Cruzeiro, né, mas não vem bem, porém ficou claro que é ruim com ele e muito pior sem ele, né? Então eu acho que precisa Ítalo voltar ao time titular para que a gente tenha uma qualidade ali na ponta esquerda. O Williams precisa jogar na ponta direita, e aí eu faço uma análise, eu não sei se foi comentado aqui, mas no jogo contra o Remo, o Confiança cai exatamente na saída de Williams, no intervalo. Quando o Williams sai, o Confiança cai. E no jogo contra o Cruzeiro, Robinho, a melhor parte de Robinho era quando ele se escondia do jogo. Quando ele não pegava na bola, aí era a melhor parte dele. Porque quando pegava na bola, já me dava uma dor no coração, pelo amor de Deus. Então, Ítalo e Williams nas pontas. O Brocador, que tem feito o papel de segurar a bola muito bem. Quando o Brocador está em campo, a bola não bate e volta com tanta facilidade, né? A entrada de Vila para reforçar a marcação no meio campo e para ter qualidade na saída de bola, eu acho que a gente consegue balancear esse time, né? E com a chegada de um novo treinador, eu acho que esse gás que a chegada de um novo técnico dá também pode ser um fator muito positivo para a gente, quem sabe, iniciar aí uma reação dentro de casa, né? E acender alguma fagulha de esperança no coração azulino que necessita de tanta esperança, de tanta alegria nesse momento. Não, rapaz, esse gás não, tá caro o gás. Vá para outra solução. Para botar lenha nessa fogueira. Pois é, não pode nem se dar o gás, nem jogar gasolina no incêndio, né? Vamos lá. Jones, o que você faria, então, nesse caso? Por exemplo, a resposta de Vini, ele seguiria no 4-3-3, pelo menos no papel. Eu já penso um pouco diferente, acho que eu tentaria bagunçar mais aquele meio ali. Mas, enfim, como é que você tentaria frear esse ímpeto goiano sem abdicar do ataque, que é o que o Zé Carlos tem feito? Fez em 4 dos 5 jogos que ele comandou Confiança. Eu tenho um pensamento muito parecido com o de Vinícius. Acho que esse elenco que o Confiança ainda tem hoje é muito acostumado a jogar com essa formação de um volante, 2 jogadores com mais saída de bola, 2 abertos pelo lado e um centroavante. Por incrível que pareça, eu acho que ainda nós temos opções nesse time, muita coisa
pra fazer, é porque tá todo mundo em uma fase, né? Isso é horrível. Robinho entra, não faz nada, Álvaro entra, não faz nada. Luiz fez aquele golzinho e aí ganhou algum fôlego para continuar jogando, né? Eu acho que o Confiança tem que fazer de tudo para recuperar Belora, né? Perola, tem que botar Perola, filho louco, para jogar o tempozinho dele, para dar uma canseira nos caras. Não sei qual é a condição, isso não tem muita informação sobre o DM do Confiança, mas Perola tem que jogar o tempo que ele aguentar jogar. Concordo que tem que ser Ítalo lá pelo lado esquerdo. E agora não tem jeito, tem que ter um cuidado grande no momento defensivo, mas também tem que atacar, senão não vai ganhar jogos, tem que ganhar 9. Então tem que começar a tentar ganhar os jogos, senão não vamos sair do lugar, vai ficar aí nesses 13 pontos até o final. E só vai ganhar confiança para ganhar mais partidas se começar a voltar a fazer gols. Confiança, o campeonato todinho para o equilíbrio, né? Começa fazendo muito gol e tomando muito gol. Aí depois, quando o time ajustou, passou a tomar menos gol com o Rodrigo Santana, passou a não fazer. Então, é o equilíbrio. Por tudo que já se tentou até agora, e foi tentada muita coisa, tá difícil. Mas agora é hora realmente, como a gente já conversou, de uma nova cabeça, uma outra cabeça, para ver se consegue ter novas ideias, novos posicionamentos para o time sair desse marasmo. Mas eu acho que agora é fazer o básico mesmo. Pega o esquema que mais funcionou, que talvez tenha sido aquele esquema do jogo contra o Náutico, aplica, menos na marcação, acho que tem que marcar no 4-5-1, tem que marcar do jeito que marcou contra o Cruzeiro, só que tem que ter saída de bola. E aí eu acho que não teve saída de bola porque jogou Serginho e Madison, e sempre que Serginho e Madison jogam juntos, eles não rendem, porque um só sabe fazer a mesma coisa que o outro, que é ser o primeiro. Quando coloca de segundo, os dois são anulados. Então, é trocar essa peça aí. Se tiver em dúvida até, pode fazer um teste, bota Serginho do primeiro volante e Madison do lateral direito, só para fechar aquele espaço que ele já jogou aqui nessa posição, porque é uma peça problemática a lateral direito. O Marcelinho esteve bem, mas nas últimas 3 rodadas tem ido muito mal. O gol contra o Cruzeiro sai do lado direito lá, que o Marcelinho não dá falta, o cara sai driblando todo mundo, entra na área, o outro sofre o pênalti. Então, agora é fazer o básico do básico. Maravilha. Também gosto dessa ideia de mudar a lateral direita, um Adson, já que acaba indo de encontro com o que Zé Carlos quer fazer, né? Quer fechar mais, reforçar mais defensivamente. E Bocão entrou primeiro jogo contra o Cruzeiro, naquela fogueira. Vitor Cardeal, você que, questões profissionais, viu jogos do Confiança em quase todos da Série B. Como montar esse time para manter a pegada defensiva boa, como manteve, mas sem atrair tanto o time, porque uma hora o fumo entra. Mike, assisti todos os jogos em casa, no Batistão eu tava em todos, fora de casa não fui para nenhum. Acho que foram 8, 9 jogos no primeiro turno do Batistão, eu tive presente em todos eles, lá com a TV Dragão. E sobre a questão do jogo contra o Goiás, eu acho que o primeiro ponto é saber anular os pontos positivos do Goiás, né? Os bons jogadores que o Goiás tem, que são vários. Nicolas está na grande fase, fazendo muitos gols, Aleph Manga, tem o Evers no meio campo, Apodi, enfim, o time do Goiás é muito bom. E tem que pensar em um jeito de fazer com que esses caras não joguem, com que esses caras não tenham liberdade, não consigam realmente jogar contra Confiança. E depois achar um jeito de fazer isso aí, né, neutralizar bem os pontos positivos do Goiás, os bons jogadores do Goiás, e também atacar com eficiência, né? Porque o Confiança no jogo, por exemplo, contra o Remo, teve boas oportunidades, finalizou muito, mas aí já contra o Cruzeiro não conseguiu fazer nada, né? O time não conseguia trocar 3 passes, não tinha saída pro ataque. E com relação ao esquema tático, eu gosto do time que jogou contra o Náutico, 4-4-2, com o Gemerson jogando como se fosse um segundo atacante, realmente, do lado do centroavante. Acho que o Gemerson fez ali uma grande partida, o melhor jogo dele pelo Confiança foi aquele contra o Náutico, jogando justamente naquela posição do lado do centroavante com muita liberdade, né? Porque eu acho que ele é um jogador que pode ser importantíssimo, porque dos meio-campistas do Confiança, ele é o que tem mais técnica, mais qualidade no passe. Então acho que ele ali na frente pode render muito, como rendeu contra o Náutico. Aí colocaria, concordo com o Jones, ou o Madison ou o Serginho, um dos dois. Prefiro o Madison ainda. Aí colocaria Madison, Rafael Villa. Manteria o Luiz no time, porque para mim ele sendo um dos pontos, né? Porque ele
Pra mim tá em não é que tá uma boa fase, mas dos pontos do Confiança ele é o único que faz alguma coisa assim diferente, que tem um rendimento melhor, e colocaria na frente então o Gemerson, o Brocador, e o outro ponto é que é o problema do time, né? Poderia até colocar o Jonathan Bucão na lateral direita e adiantar o Marcelinho pra ponta, seria uma opção, já que o Marcelinho na lateral não tá jogando nada, né? Então seria isso, né? Anular os pontos possíveis do Goiás, não deixar os bons jogadores, excelentes jogadores que eles têm jogarem, e conseguir atacar também com eficiência, e escolheria esse esquema tático aí, um 4-4-2 com o Gemerson com muita liberdade sendo esse segundo atacante jogando ali do lado do Brocador. Pô, maravilha, Vitor, maravilha. Acho que eu tô mais também junto com o Vitor aí, buscando mais esse 4-4-2. Eu entendo quando o Jones fala que o time já está acostumado a jogar nesse esquema do 4-3-3, com os 2 pontos abertos, mas e um dos grandes problemas dessa bola, dessa saída de bola ser tão ineficiente, então de tanto apelo para o chutão, da bola bater tanto na defesa, no ataque e voltar, é justamente que não ter preenchimento ali no meio, talvez um jogador ali mais para preencher o meio e poder fazer com que o time jogue, até que quando poder descer mais, não ser um time tão isolado no ataque, pode render alguns frutos melhores. Vamos ver aí como o novo técnico, né, vai. Eu entendo também que o novo técnico ele não pode chegar e tentar mexer em, sei lá, ele chega segundo, na prática ele trabalha terça e quarta, quinta já é o jogo. Então tem tanto tempo assim para ele fazer grandes alterações, ele vai ter que pegar mais ou menos dentro do repertório, se é que existe algum, que o time já tem aplicado. E aí, em relação aos jogadores, é isso que o Vini falou, né? Eu pedi tanto para Robinho entrar, aí quando o Robinho entrou, eu disse, não, volta o Williams, volta qualquer um, porque realmente não deu, não. Mas essa é a nossa situação de momento. Vini, Jones, Vitor, algum comentário antes das despedidas? Não, Mike, não tem comentário não, já vou então me despedindo. Agradecer aí a quem nos suportou, aguentou. Ótimo voltar a fazer o Bancada Raiz, esse sentimento de domingo à noite. Estou à disposição aí sempre que possível para fazer. É mais confortável para mim gravar o Bancada assim do que na live. E acreditar, né? Vamos acreditar que ainda tem muito jogo para acontecer. E se não der, vamos curtir, né? Vamos curtir aí o máximo, que o Confiança consiga nos divertir pelo menos um pouco até o final do campeonato. Tem gente que vai dizer assim, que se for para cair, que caia logo. Não, eu prefiro que fique até o final lutando, e se for para cair, cai no final mesmo. E aí nós vamos ter algumas alegrias nesse caminho, né? E nós também precisamos aprender a torcer pelo clube e não pela vitória. É claro que a gente quer vencer, mas aí quando a gente está nessa perspectiva de torcer pelo clube, a gente acaba curtindo cada momento, cada pequena sensação que nós temos, e não faltarão até o final da competição. Não faltarão oportunidades para a gente surpreender, positiva, ainda mais negativamente. Então vamos curtir essas 18 rodadas, é como se estivesse começando uma Série C agora, é um formato que a gente conhece, e se for da vontade do Criador, que sejamos felizes ao final dessa Série B. Um abraço. Valeu, Jones, valeu, meu caro. Abração para você. Vou chamar Vitor para as vozes não se confundirem. Vitor Cardeal, suas despedidas, meu caro. Manda sua mensagem para a torcida azulina. Faz um bom e velho jabá do Proletário News e da TV Dragão. Pois é, Mike, muito legal voltar a participar aqui de Bancada com vocês. Torcer para que o Confiança saia dessa situação, né? Vamos criar esperanças aí com a chegada do novo treinador, que tudo indica que vai ser Luizinho Lopes. Torcer muito para que ele consiga dar um jeito nesse time finalmente e a gente saia dessa situação. Mas, Mike, se o profissional não tá dando alegria, não tá conseguindo vencer, o time sub-20 do Confiança tá muito bem, né? Venceu todos os jogos da primeira fase. Venceu todos os jogos do Campeonato Sergipano até agora. E nessa segunda-feira, disputa a final do campeonato, né, contra o Lagarto, às 4h, com transmissão ao vivo da TV Dragão. Time que tem bons jogadores, de grande destaque é o Pedro Paraguai, né, artilheiro do campeonato, com 5 gols. Tem os bons zagueiros também, os 2 laterais são bons, Morales e Igor Nelson. Meio campo com André, Vinícius, jogadores que têm mostrado muito potencial. Então é um time interessante de se assistir. E é final, né? Confiança vai jogar com o Lagarto, os 2 times estão invictos na competição. Então nessa segunda-feira, às 4h, com transmissão da TV Dragão, estarei lá.
Na quinta-feira também estarei lá na transmissão de Confiança e Goiás. Torcer para que o Dragão consiga essa vitória, que seria enorme, né? Contra o Goiás, em cima de um dos times mais fortes do campeonato. E pedir para a galera se inscrever na TV Dragão, seguir o Proletário News no Instagram e seguir o Proletário News também lá no Twitter. Valeu, Mike, valeu, Jones, valeu, Vini, valeu, torcida proletária, até mais. Valeu, Vitor. Pois é, amanhã um dia de fortes emoções para o torcedor de Confiança, né? Pela manhã teremos o anúncio do técnico, logo depois, jogo do final do Campeonato 7.20, Dragão, Confiança e Lagarto, que deveria ser a final do profissional. Caso o senhor Fábio Augusto não tivesse nos roubado descaradamente, eu não esqueço nunca. E agora pedir para o meu amigo Vinícius Ribeiro fazer sua despedida. Fala, Vini. Aproveita também, lembra do jabá aí do nosso bom e velho Dragão Brisado. Mike, primeiramente eu quero registrar aqui que hoje é dia 22 de agosto, domingo, é aniversário da minha digníssima esposa, a senhora Brisado, Priscila Ribeiro, grande azulina. Hoje está completando mais uma primavera. Falei como idoso agora. Mas é isso, um forte abraço à minha querida aí. E dizer à torcida azulina que eu penso como o Jones, né? Eu acho que se for para cair, que a gente caia na última rodada com um gol no último minuto, para a gente ter esperança até o final, né? E nesse percurso aí a gente ter algumas alegrias, né? A gente manter o nosso interesse pelo campeonato, pelo time, sobretudo, né? E deixar um forte abraço a toda a nação azulina. Estava com saudade de participar do Bancada, participei algumas vezes da live, mas eu gosto demais de gravar esse Bancada Raiz, esse Bancada que nos conduziu ao acesso em 2019 dessa forma, né? Então eu acho que, como a querida Ellen Graça já disse, o central das superstições super aprova esse formato, e que a gente possa vencer na quinta-feira para domingo a gente tá gravando de novo o nosso Bancada Raiz. E é isso, galera, não vamos desistir, vamos apoiar, né? Eu sei que é difícil nesse momento a gente manter a calma e analisar as coisas com racionalidade, mas a gente precisa colocar os pés no chão, a gente precisa compreender quem somos nós dentro da Série B. Obviamente que a gente poderia estar numa situação muito melhor, né? A diretoria cometeu diversos erros esse ano, desde do final da temporada passada, mas é hora da gente também parar e dizer assim, olha, se a gente não apoiar, ninguém vai apoiar. A gente tem que fazer a crítica a tudo que está acontecendo, mas não pode abrir mão de apoiar o time, a gente não pode abrir mão de ser a última fileira de defesa do Confiança, né? Os jogadores, a diretoria, tudo isso passa. O que fica é a torcida. A torcida é o bem maior de um clube, né? E a torcida azulina dentro do nosso estado é gigante. Nós somos uma nação azulina, nós somos a maior torcida, nós somos o maior clube do estado, e a gente precisa fazer valer, né, essa situação. Então, que a gente continue apoiando, que a gente continue cobrando e que a gente continue apoiando, para que a gente possa acender alguma luz de esperança lá no fim do túnel. E quem sabe, no fim do ano a gente tá fazendo uma bancada de comemoração à permanência do Dragão na Série B. Tá difícil, né? Como diria o grande Casagrande, né? Numa escala de 0 a 10 é 4 para cair, ou 4 para ficar e 8 para cair, né? Mas é isso. Um forte abraço a todos e vamos à luta buscar a nossa permanência. Valeu, Vini. Grandes palavras, meu amigo, grandes palavras de incentivo. E é isso, turma. Até os que são do meu time, os dos menos esperançosos, mas nós temos aí mais 18, salvo engano, 18 jogos para aproveitar o Confiança, ter esperança, aquelas 2 vitóriazinhas seguidas para nos iludir de novo, voltar a fazer conta. Enfim, acho que antes de ser uma coisa de só resultado, só o preto no branco, só resultado, a gente esquecia e só via lá a classificação ao final do ano. Vamos aproveitar também, claro, criticar, fazer os apontamentos como nós fizemos agora, mas não esquecer que futebol é uma diversão, é um traço cultural, é algo muito importante para a nossa vida. Como diria
algum poeta que eu não vou me recordar o nome, das coisas menos importantes é a coisa mais importante. Então vamos acompanhar o nosso dragão, sempre tentando tirar, quando puder, até fazendo um esforço para isso, o máximo de leveza e coisa boa possível. Não esqueça se você está ouvindo isso em qualquer aplicativo de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, nos seguir, poder recomendar, dar as avaliações. Se tiver no YouTube, manda um like também, se inscreve no canal do Bancada. Vamos voltar com esse formato, acho que é muito gostoso pra gente que construiu isso aqui no passado. Eu sei que a galera hoje curte muito as lives, mas aí você tem live no meu canal, Dragão de Aracaju, tem live no Instagram do Proletário News, tem live no Instagram da Dragão Gaiato, tem live no canal Poderoso Dragão de Mário Bezerra, então tem live pra danar. Vamos aqui ficar no nosso podcastzinho raiz, muito gostoso de fazer. É isso, turma, tenha uma ótima semana, até a próxima, saudações proletárias e lançaram o desafio de fundar. Só não contavam com a parte em que o povo começava a cantar. Se é para o bem geral da nação, sai a fábrica e fica o meu dragão. Sou confiança e canto com amor, azul e branco és o que sou. Sou confiança em todo o Brasil, mas pura emoção ao bem amigo do estado és o maior, sua torcida é a melhor, jogar com raça e emoção, pra cima e vamos subir dragão, pra cima e vamos subir dragão.